Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Emanuel, sou professor de Geografia da Rede Força Máxima e estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre as teorias demográficas, e pirâmides etárias. Então, é uma aula que complementa o que vimos na videoaula passada, né? Então, as teorias demográficas elas são um pouco diferentes do que a gente vinha estudando, né? Porque a gente estudou ali mais os gráficos, os dados e alguns conceitos ali utilizados para estudar a dinâmica populacional, e as teorias elas estão mais relacionadas a uma tentativa de entender aqueles dados, de interpretar aqueles dados, né? E a pirâmide etária, ela de certa forma complementa aqueles dados, né, através de um outro tipo de gráfico que a gente vai estudar melhor mais para o final dessa aula. Então a gente vai começar essa aula com as teorias demográficas, tá? Então a gente vai começar aqui com a primeira teoria demográfica que foi criada, que foi pensada, né, que é a teoria malthusiana. A teoria malthusiana ela foi criada por esse senhor que está aí na foto, né, do lado direito. Ele era um pastor anglicano ali, né, que viveu ali no século XVIII, no início do século XIX, ali na Inglaterra, né? Então ele estava num momento em que estava acontecendo a primeira Revolução Industrial, então ele observou diversos fenômenos, né, que estavam ocorrendo, que estavam acontecendo ali, principalmente o fenômeno do êxodo rural, ou seja, muitas pessoas saindo do campo e indo em direção à cidade, né, porque os campos eles estavam sendo cercados, né, e as cidades ali possuíam uma esperança, né, de oferta de emprego nas indústrias nascentes. Tá? Mas o Malthus, né, além de se debruçar sobre os estudos populacionais, os estudos demográficos, né, ele era pastor anglicano. Então é importante guardar essa informação, porque vai ser importante para a teoria malthusiana, tá? Para a solução que Malthus vai apresentar para um certo problema populacional da época. Tá? A teoria de Malthus, a teoria malthusiana, ela vai partir, né, de uma teoria ali de autores liberais, economistas liberais, que é a teoria da lei de rendimentos decrescentes. Tá? Segundo essa teoria, né, se você tem uma certa produtividade, né, e você altera algum elemento dessa produtividade, por exemplo, uma tecnologia ou um modo de trabalho, ela não vai aumentar a produtividade, ela não vai aumentar a geração de valor. Né? Um exemplo bastante importante, bastante interessante, é o caso do feijão. Né? Se você botar mais água no feijão, né, não significa que vai ter mais feijão ali, ele vai render mais. Né? No primeiro momento você vai ter uma quantidade maior de feijão, mas depois aquele feijão ele vai ser reduzido. Né? Se você for fazer a divisão, vai ter ali muita água para pouco feijão. Então é mais ou menos isso a lei dos rendimentos decrescentes. Então o Malthus ele enxergava o seguinte: olha, né, está acontecendo o processo de êxodo rural, muitas pessoas estão migrando para a cidade, e a gente está perdendo a mão de obra. Né? Tem algumas tecnologias que estão sendo utilizadas, mas isso não vai dar conta da produção de alimentos. Pode aumentar agora, mas com o tempo vai reduzir, porque a gente tem poucas terras, e etc. e tal, e a população está crescendo muito. Então o Malthus ele vai enxergar dessa forma, ele vai aplicar dessa forma a lei, né, dos rendimentos decrescentes, ou lei dos rendimentos marginais. Né? Então o que Malthus vai observar? Ele vai dizer o seguinte: a partir das suas observações e dessa teoria econômica, a população está aumentando muito, né? E, ao mesmo tempo, você tem pouca disponibilidade de terra para produzir alimento. Então, o que vai começar a acontecer? Você vai ter uma população muito grande, né, para poucos recursos, poucos alimentos produzidos. Eu até coloquei aqui um gráfico para a gente observar isso. Né? A população ela crescendo bastante, um crescimento bastante agudo, né? E os recursos eles seguem crescendo ali normalmente, né, sem agudizar o seu crescimento. O Malthus ele vai dizer o seguinte: né, os meios de subsistência eles crescem em progressão aritmética, já a população cresce em progressão geométrica, ou seja, ela cresce se multiplicando, enquanto os alimentos eles só vão se somando, então é um crescimento mais demorado. Né? Então, por isso que você teria um crescimento populacional muito maior do que a capacidade, né, de produzir recursos. E aí Malthus vai dizer o seguinte: olha, quanto mais pessoas, né, menos recursos, então mais miséria vai existir no mundo. Né? Então,
qual era a ideia de Malthus? A pobreza, né, ela vai se reproduzir dentro desse processo de redução dos recursos naturais. E aí, qual que vai ser a solução do Thomas Malthus para esse problema? Já que o Thomas Malthus ali, né, como era comum na época, né, dos pensadores, né, eles pensavam o problema, mas também pensavam a solução. Mais ou menos como é feito na redação do Enem. Né? Você tem que pensar o problema e sempre pensar uma solução. Então ele vai dar uma solução. E aí você lembra que eu falei que ele era um pastor anglicano? Essa solução vai partir muito dessa condição dele de pastor anglicano. Primeiro, Thomas Malthus ele vai recomendar o celibato, ou seja, a abstenção do sexo. Por quê? Para Thomas Malthus, a pobreza ela se reproduzia de acordo com a reprodução da população, né? Ou seja, com a reprodução humana. Então, se as pessoas se abdicassem de se reproduzirem, de fazer sexo, elas se reproduziriam menos, então reduziria a pobreza. Tá? Então, né, a gente está falando de uma época que não havia métodos contraceptivos, então era uma época totalmente diferente do que a gente vive hoje. As pessoas serem abstêmicas, né? Zero consumo de bebida alcoólica. O que isso tem a ver? Malthus imaginava que as pessoas bebiam e faziam sexo, se reproduziam. Então, se as pessoas não bebem, elas não se reproduzem. Então, percebam que existe aí uma questão moral por trás dessas soluções do Malthus. Né? Ele vai enxergar, primeiro, né, a pobreza como algo distante da sociedade, como se a sociedade não produzisse a pobreza, como se ela não tivesse ligado, né, ao próprio sistema capitalista que estava se conformando naquela época, e ele vai enxergar ali, né, as escolhas morais da população pobre e vai ali mirar nessas escolhas morais para dizer, olha, essa escolha que é moralmente incorreta, né, então você tem que mudar isso aqui para você deixar de ser pobre. É mais ou menos isso que Thomas Malthus está dizendo ali para as populações mais pobres. E por último, né, e mais radical, né, Thomas Malthus ele vai dizer o seguinte, olha, o que acaba com a pobreza, com a miséria, é a morte. Ele vai observar o seguinte, toda vez que tem peste, né, que tem uma grande quantidade de fome, guerras, etc. e tal, a população ela diminui. E a tendência é que a qualidade de vida aumente, porque você vai ter mais recurso para pouca população. Então, Thomas Malthus ele vai dizer o seguinte, olha, a gente tem que deixar a população pobre morrer. Porque se a população pobre morre, sobram recursos. Então a população vai, né, a população de uma forma geral vai viver melhor. Tá? Então Thomas Malthus ele vai dizer o seguinte, olha, você não pode dar dinheiro para pobre, você não pode criar um sistema de ajuda à população mais pobre, como ficou muito comum na época, né? Os sopões, que até hoje são feitos, né? Ou seja, você organiza ali para fazer uma grande quantidade de sopa para alimentar a população mais pobre, para que ela continue, né, subexistindo, né, continue sobrevivendo. Então, Thomas Malthus vai dizer, não, nada disso deve ser feito. A população pobre deve ser deixada para a morte, né, deve ser deixada ali para morrer, para que a população diminua e a gente tenha mais recursos. E se vocês forem parar para pensar, isso lembra algum vilão, né, lembra um vilão da Marvel, que recentemente fez muito sucesso no cinema, e é assim, né, o Thanos. Né, o Thanos ele vai ser criado, né, ali como uma influência dessas teorias malthusianas. Essas teorias elas são muito influentes até hoje. Né, até hoje as pessoas acham que se você tiver ali uma redução da população, você vai ter mais recursos. Mas não leva em consideração, né, que dependendo de que populações nós estamos falando, essa população ela tem um acesso muito precário aos recursos existentes. Então, quando você fala da fome, por exemplo, ela não acontece porque não tem alimento suficiente. Por quê? Porque o Thanos ele não conseguiu prever o futuro, obviamente. Ele não conseguiu perceber também algumas mudanças que estavam acontecendo na época. Então, por exemplo, né, tem uma quantidade de terra limitada para produzir. Ok, mas só que hoje a gente tem uma tecnologia que produz muito mais alimentos, né, numa quantidade de terra limitada, ainda limitada, do que no passado. Então a gente tem tratores, a gente tem colheitadeiras, a gente tem sementes transgênicas ali com todos os seus problemas, enfim. Mas a gente criou meios técnicos, científicos, para produzir mais alimentos
essa mesma quantidade de terras limitadas, né? Até menos do que na época de Malthus. Né? Então, hoje, o problema da fome, da miséria, não é um problema relacionado à produção, né, de recursos, mas de acesso a esses recursos. Você tem uma fatia da população que tem mais acesso e outra que não. Bom, e aí vem a teoria neomalthusiana. Como eu disse, a teoria malthusiana está muito presente até hoje e ela influencia mais outras duas teorias, né? A neomalthusiana e a ecomalthusiana. A neomalthusiana ela vai defender o seguinte, olha, quanto maior a população de um país, né, mais recursos do Estado vão ser gastos, né, para auxiliar essa população. Então, se eu reduzo a população, o Estado tem mais dinheiro para investir nessa população. Então, o que a teoria neomalthusiana vai propor como solução? A gente precisa reduzir a população, ou seja, né, oferecer métodos contraceptivos, popularizar o planejamento familiar, ou seja, as pessoas ali terem uma ideia de que elas precisam ter filhos mais tarde, ter menos filhos, etc. e tal. Né? Então, os neomalthusianos vão apresentar isso como uma proposta de solução. E aí eu trouxe aqui dois exemplos. Né? O primeiro é de um ministério de algum país da África, eu não coloquei aqui, mas acho que é de Senegal, se eu não me engano. Então vocês podem ver nessa imagem, né, tá escrito em, acho que é em francês isso, mas dá pra gente entender. A primeira família, a família de cima, é uma família que passou por um planejamento familiar. Então vocês podem perceber que eles têm só 2 filhos, né? E aí, se vocês perceberem, né, fisicamente, eles estão sorrindo, né, a roupa de... Desculpa. A roupa deles está inteira, né? Tá novinha, eles estão bem arrumados, etc e tal. As crianças também estão bem arrumadas, né? Bem alimentadas, nutridas, né? E se vocês olharem embaixo, já a família ali que não teve, né, planejamento familiar, ela é uma família que está mais magra, né, abatida, com as roupas rasgadas e cheias de filhos. Então o que isso está dizendo? Olha, se você tiver poucos filhos, você vai ficar assim, ó. Você não vai ser pobre, você não vai passar fome. Agora, se você tiver muito filho, você vai depender de ajuda do Estado. Se vocês perceberem ali na mão do homem, ali, do pai, tem uma sacola assim com parece uma cruz ali verde, alguma coisa assim. Provavelmente uma ajuda do Estado, alguma coisa do tipo. Né? E com muitos filhos, né? Seus filhos vão ser subnutridos, etc. e tal, então você vai ter diversos problemas. E do outro lado, a gente tem ali uma mulher oferecendo um anticoncepcional a uma mulher, uma mãe pobre ali, cheia de filhos. Né? Ela pedindo uma esmola, né? Então a mulher vai ali e dá um anticoncepcional, tipo, não vai ter mais filho para você, né, conseguir ter mais recursos. Tem problemas nessa teoria, né? E esses problemas eles vão ser apresentados, né, por uma contra-teoria, que é a teoria reformista. E o que os reformistas eles vão dizer? Eles vão fazer essa crítica à teoria neomalthusiana, né, e eles vão dizer o seguinte, olha, a alta taxa de natalidade, né, é resultado da necessidade de uma grande quantidade de mão de obra. Então você pega ali populações, países mais pobres, países do terceiro mundo, são países agrários, basicamente. São países que produzem muita matéria-prima. Então, culturalmente, né, as famílias desses países são grandes. Né? Como eu falei até na última aula, se a gente pega ali a nossa tataravó, a nossa bisavó, a gente vai perceber que eles tinham muitos filhos, porque existia uma mentalidade ainda muito ligada ao campo. Né? O Brasil era um país rural, né? de maior quantidade das pessoas vivendo no campo. Além disso, ele vai apresentar o seguinte, olha, esses países que apresentam a baixa taxa de natalidade, né, eles não melhoraram depois que reduziram as taxas de natalidade. Na verdade, foi o contrário, eles melhoraram antes, né, passaram por um processo de urbanização, de acesso à rede de ensino, né, a educação de qualidade, né, a população ali teve a renda distribuída entre ela, e isso tudo gerou uma redução da taxa de natalidade. Então não foi o contrário, não foi a França, a Inglaterra, os Estados Unidos não reduziram a taxa de natalidade e melhoraram de vida, né? Melhoraram entre aspas aí, é óbvio. Mas não, é o contrário. Eles melhoraram suas condições para depois, né, você ter um efeito disso na redução populacional. Então não é
como os neomalthusianos enxergavam. Qual vai ser a proposta da teoria reformista? Investimento em educação e redução das desigualdades. Então, se as pessoas têm acesso à educação, né, elas tendem a prolongar mais seu tempo na escola, né, até chegar na universidade. Então, elas adiam, né, ali a, o plano de ter um filho, em detrimento, né, por conta da questão ali do estudo, do ensino. Né. Ao mesmo tempo, também você reduzir a desigualdade, você vai ter ali uma redução da quantidade de filhos. Né. Principalmente, você vai ter uma mudança muito grande ocorrendo nesses países, que é o processo de urbanização, que vai mudar culturalmente, né, essas pessoas. E por último, né, não menos importante, que tá bem comum, né, foi bem comum no início da quarentena, principalmente, que é a teoria malthusiana, que vai dizer o seguinte: olha, você tem uma grande quantidade de pessoas no mundo, essas pessoas ali estão, né, pressionando o mundo por mais recursos. Então, o mundo está tendo que produzir muitos recursos e por conta disso a gente vai entrar num colapso ambiental. Só que a teoria ecomalthusiana ela é cheia de furos. Né? É por que eu falei que no início da quarentena ficou famosa. É porque as pessoas pegavam fotos, por exemplo, da Baía de Guanabara, limpa, entre aspas, com água transparente, etc. e tal, falaram: olha, o ser humano é o vírus do mundo, olha a destruição que o ser humano provoca. Então, se a gente está em casa, né, a Baía de Guanabara ela ficou limpa. Então, isso só pode ter uma relação direta. Só que, na verdade, quando a gente fala da Baía de Guanabara, né, especificamente, a gente tem uma série de processos ali que não estão sob o nosso controle. Então, por exemplo, né, a Baía de Guanabara diariamente troca as suas águas com o oceano. Né? O oceano ele, né, traz uma água limpa para dentro da Baía de Guanabara e a Baía de Guanabara devolve uma água mais suja para o oceano. Né? E esse processo ele pode ser observado principalmente ali né, na região ali de Niterói, de Caraí. Né? Tem duas praias ali, Adão e Eva, que ficam próximas à entrada da Baía de Guanabara, que a água ali por volta das 4 horas da tarde fica cristalina. Parece que você está numa praia em Arraial do Cabo. Né? E isso todo dia, independente de ter gente na rua ou não. O que aconteceu ali no início da quarentena é que a gente teve um processo ali de o mar ele ficou muito agitado, ele passou por um processo de ressaca, né, e ele levou, a maré ficou muito alta e uma grande quantidade de água do mar entrou na Baía de Guanabara. Né? Tanto é que não tem a ver essa relação direta, né, do homem, das pessoas ficarem em casa e a Baía de Guanabara ficar limpa, que onde eu moro, São Gonçalo, a água continuou suja, continuou bastante poluída. Né? Por quê? Porque toda essa sujeira que é tirada da região ali de Caraí, da região de Niterói, né, ela vai se deslocando para o fundo da Baía de Guanabara. Então, essa região de São Gonçalo, né, de Magé, é bastante poluída porque está sempre recebendo sujeira. É diferente do início dela ali, próximo, né, a Niterói, enfim. Então, a gente percebe que não tem essa relação direta. Né? É claro que em outros fatores vai ter, como, por exemplo, animais chegando mais próximo, né, das casas dos seres humanos, né? Enfim, mas especificamente essa não. Né? E aí, por que a teoria malthusiana ela é furada? Né? Além de você ter ali dentro da população, né, uma diferença muito grande de acesso a esses recursos. Então, por exemplo, eu, né, não tenho carro, só ando de ônibus. Então, eu não produzo o mesmo impacto que uma pessoa que tem carro. Assim como uma pessoa que tem carro não produz o mesmo impacto que uma pessoa que tem um jatinho privado, como é o caso de alguns jogadores de futebol, né, cantores, né, milionários, etc. e tal. Né? Nessa quarentena teve, por exemplo, gente que tinha muito dinheiro que estava se deslocando de jatinho privado de um lado para o outro. Né? Por quê? Porque estava ali dentro do seu jatinho sozinho, então tinha pouca chance de ser contagiado, de ser contaminado por Covid-19. Então, olha a discrepância. Mas não só isso, também as diferenças entre os países. Então, se a gente pega os Estados Unidos tem uma população, né, e é um país que consome muito mais recursos do que a população do Brasil, a população da República Centro-Africana. Né? Então, você tem uma disparidade muito grande.
Então essa teoria ela vai ser muito criticada por conta disso, porque ela não percebe essas diferenças, né? Ela pega ali a sociedade humana de forma abstrata, né? E diz o seguinte, olha, não, todos os seres humanos eles causam muito impacto sobre a natureza. E não é bem assim, né? Na aula passada a gente falou um pouco sobre populações indígenas, né? Populações originárias, e eu falei, olha, eles têm outro modo de vida. Então vamos imaginar, vamos fazer um exercício de pensamento, né? Bom, será que numa aldeia indígena, será que numa aldeia de um povo originário, né, eles causam o mesmo impacto que a gente aqui na cidade? Então tem uma questão aí, né, que está muito mais relacionada ao nosso modo de viver no mundo, né? O modo capitalista de produção é um modo de produção que consome muitos recursos e que gera muito impacto, tá? Eu não coloquei o nome, mas tem um documentário, se vocês quiserem assistir depois, é fácil de procurar, que é um documentário chamado Antropoceno, que é um documentário que mostra ali alguns impactos da produção humana, né, no planeta, que não tem, assim, como a gente comparar com o impacto de uma população indígena, com a população ribeirinha, com a população quilombola, né? Sim, enfim, fechando um parênteses aqui, então a teoria ecomalthusiana ela vai ali sofrer todas essas críticas por ser uma teoria que, né, faz uma crítica muito abstrata, não vai cuidar dessas particularidades, dessas diferenças entre países e entre populações. Por fim, é a pirâmide etária. A pirâmide etária é bem tranquila da gente entender, tá? A pirâmide etária ela vai expressar muito daqueles conceitos que a gente estudou, principalmente taxa de natalidade, taxa de mortalidade e expectativa de vida, tá? Então a gente pode olhar aqui, por exemplo, a pirâmide, e a gente vai perceber o seguinte: na base dela a gente vai ter a população jovem, né? As crianças, né? Os bebês que acabaram de nascer. No meio dela, a gente vai ter os adultos ali, que vai de 24 até 58 anos. Então, a gente tem ali, né, no meio dela, a gente vai conseguir ver essa população adulta. E no topo, a gente tem a população mais idosa. Então, ou seja, conforme, né, ela vai subindo, vai aumentando a faixa etária. Por isso o nome dela é pirâmide etária. Ela é dividida sempre em masculino e feminino, porque a gente tem diferenças, né, principalmente na expectativa de vida e mortalidade, taxa de mortalidade, entre a população feminina e a população masculina. Os homens tendem a morrer mais cedo, né? Os homens têm essa tendência devido a diversos fatores, como, né, não fazer acompanhamento médico, né, trabalhar em tipos de trabalhos onde você está mais exposto, etc. e tal. Essa pirâmide aqui, né, eu vou trazer aqui três tipos de pirâmide, né? Essa pirâmide é chamada de pirâmide jovem. Por que ela é uma pirâmide jovem? Olhem para a base dessa pirâmide. Ela é bastante larga, mas ela é larga na base e vai afinando conforme vai chegando ali próximo ao topo. O que essa pirâmide está mostrando para a gente? Que essa população tem uma alta taxa de natalidade, nascem muitas pessoas, mas também morrem muitas pessoas. Então você tem uma expectativa de vida pequena, baixa, pouquíssimas pessoas chegam à idade mais, né, ali até os 80 anos, né? E, enfim, você tem uma população que é muito jovem, porque a população não envelhece, então é um problema. Essa pirâmide etária, que é uma pirâmide etária adulta, né? Essa pirâmide etária, você vai ter ali uma base dela. Vocês podem perceber, ela é mais fina e o corpo mais largo. Então tem um topo que é um topo maior, ou seja, mais pessoas chegam às idades mais avançadas, chamada terceira idade. Então a gente percebe, né, que essa pirâmide aqui jovem vai estar relacionada com países subdesenvolvidos, ou seja, países muito pobres. A pirâmide etária adulta vai estar relacionada com países emergentes, ou seja, países que estão ali em vias de se tornar desenvolvidos, tiveram um desenvolvimento econômico muito grande e algum reflexo desse desenvolvimento econômico no desenvolvimento social. E por último, a pirâmide etária envelhecida, que é uma pirâmide etária que vocês olharem, o corpo é muito largo, a base é mais fina, né? E o topo você tem muita gente, ou seja, né,
você vai ter uma grande quantidade, uma pequena quantidade de pessoas nascendo, né, uma grande quantidade de pessoas adultas, né, e também ali uma quantidade de pessoas na terceira idade, idosas, né, expressivo. Ou seja, as pessoas vivem mais, então é uma população que você tende a ter mais idosos. Por isso a gente vai dizer que ela é uma pirâmide etária envelhecida. É o caso da Alemanha, da França. E são países que hoje passam por um processo, né, de tentar ali investir, né, para que as pessoas tenham mais filhos, né, que oferecem ali certas comodidades para as pessoas que têm mais filhos. Por quê? Porque essa população vai começar a reduzir e aí vai ter um problema ali quanto à população economicamente ativa, né, quem trabalha, né, já que, né, a aposentadoria ela é paga pelas pessoas que estão trabalhando. Né? Muita gente confunde, acha que eu vou pagar o INSS, vou pagar minha aposentadoria e quando eu me aposentar eu vou receber esse dinheiro. Não. Quem paga a aposentadoria hoje está pagando para as pessoas que recebem a aposentadoria hoje. Né? E quando ela se aposenta, as pessoas que estiverem trabalhando vão pagar sua aposentadoria. Então, quando você tem um desequilíbrio, né, a população envelhece muito, tem muita gente idosa, você também tem esse problema de previdenciário. E aí eu botei aqui a taxa, as pirâmides etárias brasileiras, né? Então a gente percebe que em 2013 a gente já estava ali, ainda era uma pirâmide muito, vou falar uma coisa aqui bem, enfim, redundante, que era bastante parecido com uma pirâmide mesmo, quase um triângulo, mas já tinha uma taxa de natalidade pequena. Em 2040, que é uma projeção, a gente já percebe que, né, o meio dela está bastante largo, ou seja, tem uma população adulta muito grande. Em 2060, a projeção é o quê? É que ela se inverta praticamente. Vocês percebem que ela começa fina e vai alargando. A população, né, idosa em maior quantidade, beleza? Então, a aula de hoje era só isso mesmo, né? Teoria demográfica, as pirâmides etárias. Eu espero que vocês tenham entendido, né, esse conteúdo, que é um conteúdo um pouco complicado, porque muitos detalhes, etc. Então, eu vou pedir assim, para vocês fazerem a leitura da apostila como complemento dessa aula. Sem essa leitura, fica um pouco complicado entender o conteúdo, beleza? Então, gente, até a próxima aula.